Salve, meu povo lindo! Bem-vindos a mais um TV Fusion. E hoje eu gostaria de começar a nossa live parabenizando e homenageando todas as mulheres do mundo. Parabéns para você, mulheres que são luz na nossa vida. Sem vocês, eu tenho certeza que nós não conseguiríamos ser metade do que nós somos. Parabéns a vocês, filhas, mães, esposas, vós, tias, namoradas, esposas, amigas. Parabéns a todas vocês, mulheres. Vocês são luz na nossa vida. Vocês possuem uma força aí que, gente, ilumina todo o nosso caminho. Vocês que são amor, compreensão, carinho na vida de todos nós. Então fica aqui a minha homenagem, aqui na página da Bariatric Fusion, a todas as mulheres que são símbolo de força e determinação, como o time Fusion colocou aqui pra gente. Então sejam todos muito bem-vindos, meu povo lindo, para mais uma live, mais um TV Fusion. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia especial, pra gente receber uma mulher muito especial, que é a Thalita Possato, que é uma nutricionista bariátrica. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre a mulher. Os resultados da mulher após a cirurgia bariátrica. Quais são os detalhes que diferenciam um pouquinho do organismo do homem? Quais são os cuidados a mais que as mulheres têm que ter? Quais são os cuidados a mais que os profissionais têm que ter na hora de direcionar a mulher no pré-operatório e no pós-operatório? Então sejam todos bem-vindos, meu povo! Vamos chegando aí, ficando confortável, aumentando o som. E ó, já vai preparando as perguntinhas de vocês aí. Eu gostaria muito que vocês enviassem aqui no balãozinho pra gente, porque aí fica muito mais fácil da gente conseguir parar e responder a todos. Tá bem, meu povo? E já clica no aviãozinho e já convida um monte de gente, a sua amiga, a sua mãe, a sua tia, a sua filha. Não só os pacientes bariátricos, mas as pessoas que participam, né, da sua vida, da sua casa, de alguma maneira, e que pode influenciar positivamente no seu resultado e no seu tratamento, o que é muito importante. Então você que está aí no Dia Internacional da Mulher, sua mãe, sua filha, sua avó, sua tia, sua esposa, enfim, convide todo mundo para participar aqui com a gente. Então vamos aí mandar energia positiva para a doutora Thalita Possato, nutricionista bariátrica, para contar mais para a gente sobre os resultados da mulher após a cirurgia bariátrica. Tá bom, meu povo? Vamos lá, então. Vamos receber aqui. Thalita, não recebi o seu convite. Espera aí. Já sei. Eu vou enviar aqui. Vem pra cá, Thalita. Vamos ver se recebeu. Olá! Seja bem-vinda. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, Léo. Parabéns a todas as mulheres. Obrigada pelo convite. Parabéns a todas as mulheres. Todos me ouvem bem? Estou te ouvindo bem. Tudo certo? Obrigada pelo convite. Parabéns a todas as mulheres aí, guerreiras maravilhosas, mães. A gente desempenha muitos papéis, né, Léo? Hoje, né, a gente vai falar desse tema especial e foi uma honra para mim, para ser convidada mais uma vez aí pelo time Fusion, pela Bariatric Fusion. E por você, né, que é você bem definiu, né, na chamadinha hoje, além de ser meu amigo, né, eu sou admiradora, e agora ainda mais, né, que agora você está fazendo faculdade de nutrição, né, como não admirar, né? Já vamos ser colegas de profissão, gente. Pois é, e que hoje, satisfação, viu? Que honra. Eu estou muito feliz, muito feliz. Hoje eu fiquei o dia todo em laboratório de anatomia e laboratório de biologia tecidual e celular. Gente, sabe quando você chega num lugar e fala assim, mas eu pertenço a isso aqui, onde é que eu estava? É assim, é muito... tipo assim, por que eu demorei tanto, né? Que nem algumas mulheres, né? Que falam, por que eu demorei tanto para fazer cirurgia bariátrica, né? Tipo, por que você demorou tanto para fazer a faculdade de nutrição? Mas, na verdade, tudo tem seu tempo, né, Léo? É maravilhoso isso. E você sabe que é o seguinte, e é com muita honra que eu falo que eu, nesses anos todos, saindo do patamar de paciente para nutricionista, o quanto é importante eu ter vivido todas as fases. A fase da obesidade na infância, posso dizer obesidade infantil, obesidade na adolescência, né?
atravessei toda a idade adulta, passei por todas as doenças metabólicas, a cirurgia bariátrica, o trabalho há 6 anos com pacientes bariátricos e com vocês, profissionais, né, especialidade em cirurgia bariátrica, até chegar na faculdade de nutrição. E é com muita honra que eu falo que 90% dos meus seguidores são mulheres. Então, assim, eu entendo mais do organismo da mulher do que do organismo do homem. Do homem, é claro que eu entendo, porque é o meu organismo, eu tenho ali o network com os meus seguidores, né? Com os meus amigos e com os profissionais. Mas 90% dos meus seguidores são mulheres. Então, assim, eu conheço desde do chilique... Você conhece esse universo, hein, Léo? Desde o chilique até as dificuldades, né, que elas vêm enfrentando. Então, é uma honra para mim, no Dia Internacional da Mulher, poder fazer essa live, caiu bem no dia aqui do TV Fusion, e dividir essa bancada aqui com você para a gente poder trazer essas informações, né? É que a gente vai ter uma visão 360 graus, com elas participando, eu que tenho esse meu trabalho e você como profissional, e na página do polivitamínico feito para o organismo bariátrico. Isso mesmo, direcionado para isso, né? Tem, né, diversas. Às vezes a gente já vai falar daqui a pouquinho a respeito das vitaminas em si, a gente vai direcionar, mas que é específico para o público bariátrico, mas que também tem outras indicações também, né? Eu trabalho com cirurgia bariátrica, né? Falando um pouquinho de mim, para quem não me conhece, né? Eu trabalho com cirurgia bariátrica já há 7 anos. No hospital onde eu trabalho aqui, no Cambuci, no Hospital Cruz Azul de São Paulo. E há 7 anos que me dedico no Cruz mais... Vermelho ou Cruz Azul? Cruz Azul. Cruz Azul no Cambuci. Cambuci. É o hospital que é destinado também a atendimento de militares também. Então, mas não é na Rubem Berta, é? Não. Na Rubem Berta é o Cruz Vermelha. Isso. Ah, tá. Então estou fazendo confusão, é por isso. Cruz Azul é aqui no Cambuci. Então, aqui eu desempenho já um trabalho há 7 anos, que quem foi que me apresentou... Ah lá, tem paciente meu aqui, ó. Tem o Luiz. É um paciente bariátrico, todo fortão, Luiz, né? Foi um dos pacientes, assim, que a gente tem bastante orgulho, né? Hoje é a live da mulher, mas ele é um dos homens que também a gente se orgulha aí pela evolução. Mas é muito bom que os homens assistam para poder identificar as dificuldades da mulher, porque todo paciente bariátrico que estão nas redes sociais conhece uma mulher bariátrica, uma mulher que está com um processo de obesidade, ou de emagrecimento, ou de preparação. Então é muito bom porque, gente, eu falo sempre, Thalita, conhecimento é poder, consciência é poder. Então, uma hora ou outra, eu acho que é assim, independente do estado civil, independente do estado onde nasceu, da cultura, da nacionalidade, da etnia, da sexualidade, todos nós temos um momento especial onde uma mulher iluminou nosso caminho, nos ajudou, nos direcionou, nos fortaleceu, nos derrubou para que a gente levantasse, né? Sim. Porque tem muito... Verdade. Todos nós temos, e todos nós temos a oportunidade um dia na nossa vida de ajudar uma mulher, né? E se a gente parar para pensar, nós homens somos muito mais ajudados por mulheres do que nós homens ajudamos as mulheres. Desde que nós nascemos, né? Então tem todo esse lado, né? Então, é verdade. Não, o que você falou é muito lindo. E você vê, tem até os homens aqui participando, que é como você disse, né? Nós, se não fôssemos nós, né? Não teríamos, né, essa continuidade, né? Então a gente tem muito valor, e um valor com uma certa doçura, né? A mulher, ela consegue administrar diversas coisas, ela desempenha diversos papéis. Até as mãos de ferro. E olha então, que eu venho de uma família de mulher brava. Eu venho de uma família de mulher coronela. Você não acredita. E tudo carinha de anjo. Mas, ó, começa pela minha mãe, né? 1,60 m, mas a baixinha preenche um espaço que você não acredita, de uns 4.000 metros quadrados, viu? A minha também. Inclusive, ela está participando aqui, minhas irmãs também. Então, doutor Andrei Carlos. Doutor Andrei. Presente aqui com a gente. Thalita, então vamos lá. Você, paciente é ótimo. Nutricionista bariátrico, você tem uma história muito bacana, que você se apaixonou
pelo processo do bariátrico, né? E Sim. se empenhou a estudar o organismo, se especializou, né? E hoje você desempenha um papel muito importante na vida de todos os pacientes bariátricos. Porque eu falo isso porque com o trabalho que eu faço com os bariátricos, e que é o tempo que eu operei também, de 6 anos, o quanto evoluiu os profissionais preocupados em se especializar em entender o organismo bariátrico, né? Uhum. E a gente depara principalmente com mulheres que, por muitas vezes, são atendidas por profissionais que não conhecem o organismo bariátrico. E aí existem algumas particularidades no organismo da mulher, que é o nosso tema hoje, que eu gostaria que a gente começasse falando sobre as fases da vida da mulher, né? Desde a Sim. infância, adolescência, adulta, a gestação, obesidade e a cirurgia bariátrica. Então a gente fala até de um público que eu trabalho, que a maior parte são de mulheres, são compostos por mulheres, né? O perfil, assim como do perfil das suas seguidoras, né? A gente tem uma incidência muito mais prevalente na mulherada que realiza cirurgia bariátrica. Também atendo para outras finalidades, que é o que a gente vai falar dessa questão das fases da mulher, porque eu também, às vezes, alguns pacientes devem se deparar no meu Instagram, eu atendendo crianças, que também eu tenho também uma experiência trabalhando com pediatria, porque no hospital onde eu estou há 18 anos, há 7 com cirurgia bariátrica mais especificamente, né? Mas eu cuidei já lá da criançadinha também, e continuo cuidando até hoje, porque é o começo de tudo, é como você falou, né, Léo? Mas como a Que gente vai hoje maravilha. direcionar para a mulher, então a gente vai falar das fases, que é a infância, em que a gente tem uma prevalência hoje em dia muito aumentada da obesidade na infância. Eu estou enfrentando bastante já atendimentos aqui por conta da pandemia, a redução das atividades físicas, das atividades escolares, acabaram que muitas crianças, meninas, digamos assim, ganharam muito peso, né? E falando dessa infância, a próxima fase seria a adolescência, e de uma das doenças que são, inclusive, também relacionadas à síndrome metabólica, que entra como comorbidade para cirurgia bariátrica, que é a adolescência, onde a gente às vezes vai se deparar com a SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos, que gera resistência insulínica. Uhum. Só a gente direcionando por fases da vida, né? Aí a gente vai ter a fase adulta, que a gente tem a fase da gestação e depois a fase do climatério, né, da queda dos hormônios. E para cada uma dessas fases a gente vai tentar jogar para a questão, né, analisar com o público aqui é mais bariátrico, analisar cada uma dessas fases da vida, do amadurecimento da mulher, mas direcionados principalmente a também quem realiza a cirurgia bariátrica, né? Então, saber entender cada uma dessas fases, onde não são, né, bariátricas, mas que têm a obesidade como doença, mas que se a gente não tomar conta em cada uma dessas fases, e eu só citei algumas, né, na adolescência, a síndrome dos Uhum. ovários policísticos, que pode acontecer, mas tem outras questões que levam às mudanças hormonais, né? Tudo isso para explicar as oscilações hormonais e até mesmo a ordem cronológica da vida, né? Nosso envelhecimento. E Sim, isso sim, sim. associado a uma cirurgia, que é a cirurgia bariátrica, né? Que muitas vezes é desabsortiva, né? Então, entendendo um pouquinho dessas fases, acho que a gente consegue falar um pouquinho melhor o que às vezes leva o paciente a optar a realizar a cirurgia bariátrica, né? Algum momento aí na fase da vida, algo entrou em desequilíbrio, seja na infância, né? Seja na adolescência, e aí, com a decorrência do tempo, o paciente acabou optando pela cirurgia bariátrica em decorrência, desde essa fase, cada um com a sua, né? Que teve alguns que relatam que foi após a gestação, são os relatos mais frequentes que eu recebo, né? Ah, foi após a gestação que eu ganhei muito peso, não consegui voltar. Não, Thalita, eu desde a infância. Então, tem muito a ver com essa questão da ordem cronológica também, da mudança hormonal, né? Você sabe que, só um adendo nisso que você falou, só para a gente não pular essa ordem cronológica. Nós estamos bem aqui entre a adolescência, entre a infância e a idade adulta. Nós estamos aqui até a cirurgia bariátrica.
você comentou sobre que é mais decorrente às seguidoras, às suas pacientes, desculpa. Eu já estou misturando tudo. Daqui a pouco eu vou ter que parar de... Não, daqui a pouco eu vou ter que parar de chamar de seguidor e chamar de paciente. E eu, às vezes, tinha que chamar de seguidor e chamar de paciente. Então, minha cabeça está ficando doida já. Já, viu? Tem essa mudança. Passa então, rápido. assim, o que acontece? A maioria das minhas seguidoras, quando eu converso mais tempo com elas, em alguns atendimentos que eu já fiz para poder direcionar para a equipe, eu percebo que assim, a maioria tiveram um start da obesidade na infância. Sim. Grande parte. Na fase da adolescência, 30%, 40% permaneceram com esta obesidade sem um tratamento e sem uma remissão da obesidade. Tá? 30%, 40%. Os restantes, dos 60%, 70% dessas mulheres, elas tiveram uma remissão da obesidade na adolescência, conseguiram, através de um tratamento, emagrecer, reverteram a parte do ovário policístico, engravidaram e retornou à obesidade. Sim. E aí não controlou mais. 60%, 70% das minhas seguidoras, futuramente pacientes. Sim, então, com certeza. Nossa, esse consultório vai bombar, hein, Léo? Então, é aquele que fala assim, gente, eu terminei nutrição agora, só que é o seguinte, eu não vou atender, não vou clinicar, eu vou para pesquisa. Aí eu ganho um tiro na perna. Nossa, não faz isso. Mas, assim, na verdade, eu já sou um pesquisador nato, porque eu pesquiso a cirurgia bariátrica e os resultados da cirurgia bariátrica não só em mim, desde quando eu operei, né? Então, assim, isso que eu estou falando para você é um dado que pode ser inserido numa pesquisa. Eu posso muito bem pegar isso que nós estamos falando agora e levar para um projeto de pesquisa, de iniciação científica e pesquisa. Por quê? Porque eu tenho uma base para falar através das minhas seguidoras, vamos colocar aqui, que dentro de 50 e poucos mil seguidores, das que eu conversei, tiveram obesidade na infância, aí tiveram uma remissão dessa obesidade na adolescência, teve uma remissão. É onde começam as tentativas também, né, Léo? As tentativas de dietas, é o que é mais frequente nessa época da adolescência. Dieta da lua, dieta do sol, e toma isso, toma aquilo, né? Toma um remédio X que a amiga tomou, né? Então, às vezes, eu percebo que assim, nem sempre foi com a ajuda de um profissional, a maior parte das vezes não. Não, porque a faixa etária é mais ou menos como a minha, 40, 43 anos, 44 anos. Então, assim, o que acontece? Normalmente é o raio da sibutramina, é sibutramina mesmo que fala, não é? Não é? Aquilo que dá efeito rebote. E aí, o seguinte, engravidaram e aí já não teve mais controle. Então, assim, é uma fase bem complicada. Isso antes da gente... Isso porque ainda não te perguntei, você ainda não falou sobre o ciclo menstrual e a parte toda hormonal até chegar na menopausa, que é o que nós vamos falar agora, né? Sim. Então, a gente vai ter essa questão até dessas oscilações hormonais que já começam ali na adolescência, com a menarca, muitas vezes uma menarca precoce, ou até mesmo uma gestação. E aí a gente já vê pela própria cirurgia bariátrica, como é girado, né, um ajuste dessa parte hormonal, o endócrino com certeza fala com muito mais propriedade que eu, mas pela vivência que eu tenho, pela observação, a gente sabe que tem uma mudança mesmo porque a cirurgia bariátrica, ela age de forma metabólica e endocrinológica, né? Nós secretamos hormônios pelo intestino, nós temos diversas glândulas que fazem regulação do nosso metabolismo, e por isso, até mesmo que quando faz a cirurgia bariátrica, dá meio que um tilt, né? Porque ficam extremamente férteis, né? Às vezes mulheres que não menstruavam há muito tempo por conta da obesidade. O ovário policístico reverte, né? Exato, ficam super férteis e aí às vezes já engravida, nem estava fazendo planos, né? Engravida, estava às vezes com 8 meses de cirurgia, 6 meses de cirurgia. Já acompanhei paciente que na fase da dieta branda, ela estava com não, de geral, já para geral, 90 dias mais ou menos de pós-operatório e estava gestante, ficou gestante. Tocou a gravidez, deu tudo certo, mas é uma coisa muito tensa, né? Imagina que uma cirurgia desabsortiva, em que a mulher precisa
já tem uma necessidade aumentada para suprir as necessidades do feto, né, e dela mesma para produção de leite, enfim, e ter feito a cirurgia bariátrica bypass desabsortiva, né? Então, deu tudo certo, mas você imagina o tanto de polivitamínico e o É, suporte coletando, mas mesmo assim, né, Léo? Mesmo com tudo isso, a gente já considera de cara uma gestação de risco, né? Até a cirurgiã que eu trabalho, a gente fica muito atenta a essas questões, e ela é uma mulher também, né? Aproveitar para falar parabéns para ela. Ela não está assistindo, mas ela vai assistir depois, a doutora Carla Lara. Então, a gente fica muito preocupada, porque às vezes, numa época em que é para ainda estar tendo efeito da cirurgia, acaba vindo uma gestação, porque a mulher tem, como você disse, aquela reversão, uma remissão, digamos assim, né, dos ovários é, policísticos, e aí fica mais fértil, né? exatamente. Aí tem duas questões que... A primeira, eu vou até voltar aqui, porque eu tenho certeza que vai surgir mais perguntas como essa, e eu já sou afiado para responder essa pergunta, que a Daniela Pereira está falando. O que deve ser feito quando tem reganho de pós-bariátrica? Retornar ao tratamento. Verdade. É Você sabe voltar quando eu aos estava assistindo a protocolos. live do Bari Surtado, e o doutor estava falando, que ele estava entrevistando, falou que, e isso é uma vivência minha também, acho que a sua, né, de tanto tempo acompanhando as equipes, né, Léo, que é a, o abandono da equipe. É muito frequente. Abandono de Olha, equipe é uma coisa é a absurda. maior incidência de reganho de peso. 98, 99% das pessoas que me pedem ajuda ou me relatam reganho de peso, eu já é, é batata, é ganhar na É Mega clássico, Sena né? na batata. 4 pilares: atividade física, suplementação, manipulado de vez em quando, Quando como aquela lembra, que vende na farmácia, alimentação, não. não mudou o hábito, né? E Acompanhamento abandonou a equipe. emocional. Acompanhamento emocional? Também não. Foi Não, só para nem pensar. laudo, né? Sono faz a mínima ideia da diferença que um sono faz. Então, assim, vamos retornar para o tratamento? Vamos retornar para o protocolo? Vamos voltar? É do zero. É do zero. Vamos voltar. Alimentação, suplementação, atividade física. Só que aí existe aquela escolinha. Nós vamos explicar como é a alimentação. Nós vamos explicar como é a suplementação. Nós vamos explicar como é a atividade física. E nós vamos explicar como que a nossa saúde emocional pode afetar no resultado, né? Sim. E aí tem a outra pergunta, que é sobre a gravidez. Pode falar aí do reganho de peso e da gravidez. Pode dar o... Porque você tem uma tamanha demanda que mesmo que a gente tome cuidado, né, gente? Você imagina que a gente precisa de atender uma demanda só falando de RI de cálcio de 1.200 miligramas. A pessoa fez cirurgia bariátrica, então você tem desabsorção. Você imagina o tanto que a gente não tem que ficar atento para suplementar ao que necessita para atender as suas demandas e o do bebê, né? Então, Uhum. a gente tem que fazer uma questão preventiva. Amamos bebezinho, eu adoro receber minhas mamães pós-bares, né? Que depois me levam os filhinhos para eu acompanhar, né? Porque tem uns que também são É bom que você já loucos, trata dos safadinhos, dois, né? certinho, né? Aí já tá tudo os dois, e o trato mesmo, já fazem acompanhamento. Eu acompanho famílias aqui Ótimo. no hospital, graças a Deus, em consultório também. Mas a grande questão é que é um estresse muito grande, né? Porque de tudo isso eu estou falando de histórias que culminaram em sucesso, né, Léo? Mas a gente sabe que é uma gestação de alto risco, então a gente deixa a criança com privação, até mesmo por exemplo, ácido fólico, que a gente vai falar de uma síndrome de formação, que é a síndrome de Patal, que tem totalmente a ver com ácido fólico, por exemplo. A mulher já por si só já apresentaria riscos, mesmo que não bariátrica, se a gente não suplementa essa gestante com ácido fólico, nós sabemos que pode ser predisponente a, por exemplo, a uma doença de fechamento de tubo neural. Só falando de uma vitamina. Olha a Misericórdia. importância das vitaminas no nosso organismo, tá? Imagina para uma paciente bariátrica do tipo bypass, em que tem desabsorção, né? Então, eu falei de ácido fólico, falei de cálcio, que é para a produção de leite, enfim, né?
Não tem no organismo, nosso corpo vai puxar, o bebezinho não vai passar. O nosso organismo se ajusta, por exemplo, falando em gestação, a uma questão de puxar do corpo da mamãe. A mamãe não tem, então você imagina que impacto uma osteopenia, uma osteoporose precoce que essa paciente pode estar desenvolvendo. E resumindo em palavras para vocês que estão assistindo, só um exemplo. Se a gente não consome o cálcio, vai precisar de algum lugar, vai tirar dos ossos. Então é Dos aí que ossos, dos começa a dentes. osteoporose, dos dentes. Uhum. Vocês Por isso que entendem fala quando. assim, ai, perdeu o dente, fulana de tal. Mas suplementou, gente, suplementou como devia, né? Exato. Comeu adequadamente, comeu as fontes de cálcio, porque aí entra naquela coisa, aí vem a gestação, aí vem o reganho, tá? Que aí não consegue, a paciente tem cirurgia bariátrica, vem o reganho, começa uma corrida maluca, depois que não quer nem amamentar a criança. Sabe por quê? Porque ficou com aquela coisa, eu reganhei, então preciso dar um jeito de resolver isso, né? E como é que fica essa questão? Só que o bebê, ele tira das fontes, não tem disponível no sangue? Vamos ativar os teoclastos para ir lá comer o ossinho e liberar cálcio para o sangue para eu receber. Você vai conseguir ter condições de amamentar a criança? Então, eu percebo, às vezes, um desmame precoce, tá? Um desmame Porque precoce, a também gente não fala, consegue. Não não consegue. consegue. Não Aí a consegue nem gente vai numa produzir outra leite, não consegue dar nem problemática. energia para amamentar, né? Tem a energia para amamentar. A gente vai numa outra problemática. É, eu posso, de repente, a gente sabe que crianças não amamentadas, o risco da obesidade é super aumentado. Exato. Pai obeso, há uma incidência da criança ser obesa. Pai e mãe obesos sobe para 80% as chances de uma criança ser obesa. Então você imagina, você não amamenta como deveria, né? E, gente, estamos falando de pessoas que gestam, são bariátricas e que não suplementam, não acompanham com a equipe, tá? Porque é totalmente plausível e aceitável que uma paciente que tenha feito cirurgia bariátrica tenha seus bebês, tá? Que isso fique bem claro. A gente é a favor da vida, né, Léo? Oh, Mas de uma forma que tenha condições para ter esse bebê, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que alertar. Porque o que me parece, às vezes, que eu já vivenciei, é que aí depois começa num desespero, porque teve o tal do reganho, né? Porque já não tinha chego no emagrecimento que tinha sido preconizado para ficar saudável, que seria gerado pela cirurgia bariátrica, e aí começa num desespero que quer dar jeito nisso. Então, não, né? Vamos trabalhar com prevenção, vamos trabalhar com dieta, vamos trabalhar com equipe, né? Como você disse, é o tratamento da equipe multidisciplinar e individualizada. Então, eu tenho que olhar para essa mãe e saber quem é ela, que idade que ela tem, como estão os hormônios, fazer um trabalho com a minha equipe, fazer um trabalho psicológico, que é de extrema importância, porque essa coisa de eu falar assim, aí pira, é porque também não está tendo um apoio psicológico. Porque se tivesse na equipe onde a gente direciona quando seria o melhor momento para engravidar, enfim, com o apoio da psicologia, não ia rolar esse desespero desse medo do reganho, né? Então, quando a gente vai falar de pacientes que já são bariátricas e que gestam e têm um bebê, é um parâmetro. Quando a gente uhum. vai falar de pessoas que já entraram numa gestação no quadro de obesidade, que eu também tenho verificado muito essa incidência muito alta, já estão obesas e engravidam. Altas chances, porque já tem uma resistência insulínica, altas chances de diabetes gestacional, tá? Aí tem o bebezinho, e aí, por exemplo, para quem fez bariátrica, teve o reganho. E para quem não fez, é onde eu percebo que tem a maior procura para cirurgia bariátrica, porque já veio lá daquela infância em que estava obesa, Que é a foi ordem para cronológica que a adolescência, gente e aí exemplificou. busca para fazer a cirurgia bariátrica, né? Que E já você teve sabe que já. tem uma coisa que o Luiz aqui comentou, o seu paciente, e, e eu concordo 100% com ele, por conta da maioria dos meus seguidores. Quer ver? Só um minutinho. Uhum. Ele falou o seguinte: gente, cadê?
Ele falou o seguinte: por que que tem maior incidência? Ele percebe que tem maior incidência em reganho de peso quem operou particular do que quem faz tratamento pelo SUS. E é verdade. E é verdade. Pelo menos na base dos meus seguidores, que são bariátricos, que eu converso, que eu interajo, que eu já ajudei, que já direcionei para a equipe, e que a maioria é verdade mesmo. Hoje, eu já dei os parabéns umas 3 vezes esse mês nas minhas lives surpresa, para quem participa, que é o seguinte: o nível de conhecimento e consciência deles está tão lindo de ver. E aí, quando você vai conversar, 60%, 70% são operados pelo SUS. E aí, é assim, é batata. A maioria é o seguinte: eu não tenho dinheiro para poder pagar psicólogo, mas no posto onde eu fui atendido, fiz a preparação, tem uma vez por mês, tem uma de cada 6 meses, não importa, eu agendo e vou. E é uma coisa, o quanto eles valorizam mais. E aí eu vejo a quantidade de seguidor que são pacientes bariátricos, maioria mulher, que tem condições de pagar um plano de saúde, tem condições de correr atrás de uma equipe e só sabe reclamar. Claro, tem as exceções, né, gente? Pelo amor de Deus, não é todo mundo. E aí você vê que é preguiça. É preguiça. Aí você pega o cara do SUS, a mulher do SUS. Cara, gente, é uma coisa impressionante. Luiz, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É Estamos falando do verdade, eu reganho, percebo tá? até mesmo, porque eu atendo em consultório particular também, né? Eu atendo no consultório em Moema e um na Vila Mascote. E fica muito evidente essa questão. Quando a gente vai pegar o paciente que faz o protocolo pela parte particular, a primeiro relato que eu tenho, aí eu não consigo manter. Então, gente, assim, tem que ter muita consciência nessa escolha, porque eu percebo, por exemplo, do convênio que a gente tem equipe multidisciplinar, eu pego e eu praticamente obrigo, eu pego pela orelha, porque, como você disse, não tem desculpa no sentido, assim, do paciente que é beneficiário de um serviço. Vou falar, por exemplo, do hospital onde eu trabalho. É beneficiário de um serviço, ele está pagando um convênio, é beneficiário, enfim, mas você tem que utilizar dos serviços. Eu fico inconformada porque às vezes abandona por preguiça, por achar que a gente também, agora falando um pouco da parte de nutricionista, e que você já deve ter com tantas, né, conversas com tantas nutricionistas, trocas de experiências, agora você estando aí fazendo, você fazendo a faculdade, qual que é a grande questão? Eu não vim porque eu estava com medo, né? De quem paga um convênio e vem passar em consulta comigo. Gente, a gente não vai. Meu papel é totalmente. Os pacientes que me conhecem, eu sou totalmente pacífica. Nós entendemos, mas nós temos que saber o que está passando com você, né? Exato. Se você some do nosso atendimento porque estava com medo, medo de quê, gente? Medo é a gente não acompanhar com os profissionais que deve, depois, ou quando a coisa já está meio encaminhada, meio melecada, digamos assim, fica mais difícil da gente conseguir ajudá-los. Quem paga uma consulta no particular, o relato que me fala é assim, eu percebo nitidamente, porque pergunta assim, Thalita, qual é o valor da consulta, tal, ok? Você dá o laudo no mesmo dia? Uhum. Então, a gente tem que mudar esse conceito, a gente vai adquirindo uma certa experiência, uma certa maturidade, em a gente ir conscientizando, mas a gente sabe qual que é a realidade, por quê? Porque ele vai pagar uma vez e ele acha que isso. Não estamos falando da questão do poder aquisitivo, tá? Fique claro isso, não estamos falando do poder aquisitivo, porque eu tenho, como eu te falei, beneficiários do serviço, pagadores de convênio que não aproveitam o serviço que está à disposição. Um serviço ótimo, um serviço maravilhoso, que eu me orgulho em fazer parte. E aí, quando é no particular, quer saber do preço do laudo, porque não vai acompanhar. Então, assim, É o excesso de não dá para entender, disponibilidade, né? o excesso de disponibilidade causa na pessoa a falta de interesse. Eu já vi que grande maioria é essa. Agora, gente, 90% são mulheres que acontece isso. É muito bonitinho de ver aquelas que realmente tiveram um problema, que a mulher, ela tem uma questão, algumas questões que realmente eu enxergo que é mais difícil do que o homem no tratamento.
O primeiro são as questões hormonais e emocionais, que estão ligadas, que são a TPM, não adianta, gente. E são diversos fatores. É multifatorial também. Além do tratamento da doença da obesidade, que é multifatorial, o tratamento multidisciplinar, tem essa parte hormonal que incide diretamente ali no emocional da mulher. Sim. E é tão E não bonitinho de precisa. ver porque elas falam assim, Thalita, Léo, eu tive um reganho de peso, eu engordei de novo, mas foi por conta disso, 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 disso. Me ajuda a voltar. É diferente, é diferente. Totalmente É diferente. completamente diferente. Agora eu reparo que a pessoa do SUS, ela não tem tanta disponibilidade quanto aquele que paga o convênio. Então o que acontece? Antes de começar as consultas, essa pessoa já estudou tudo. Ela já Sim, fuçou a internet, ela já fuçou o perfil dos médicos, já assistiu live, já conversou, já participou de grupo, já viu o que é foda, o que não é, o que é bom, o que funciona, o que não funciona. A pessoa estuda. Eu falo que é o seguinte, é uma faculdade federal, onde o cara estuda pra caramba porque não tem dinheiro para pagar, e uma pessoa da faculdade particular, aquela que não tá nem aí que tem dinheiro sobrando. São dois é pontos. É isso. claro que existem as exceções. Claro que Claro, existem as né, gente? exceções. Tudo que a gente está falando é o que a gente acaba vivenciando e eu concordo totalmente, porque eu vejo esses dois lados, né? Eu vejo os pacientes que eu atendo no consultório particular e que eu atendo no convênio. E a tratativa é a mesma no sentido Uhum. ético. Primeiramente, que eu amo o que eu faço em qualquer lugar que eu esteja, Sim, sim. tá? Em qualquer lugar já chegou uma situação, vou até abrir para vocês. Ai, você faz isso assim, 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 assado. E no particular, tem diferença? Não tem. Garanto aqui, sem medo nenhum de perder pacientes de consultório, perder pacientes. O que eu amo fazer, e aí a gente está puxando para o Dia da Mulher, o que eu tenho como dom de fazer é a mesma coisa. Eu só peço para os pacientes que aproveitem essa oportunidade de você ter os profissionais à sua disposição. No SUS, Exatamente. temos equipes maravilhosas, temos profissionais excelentes. E, no particular, quando a gente chama o que faz, a diferença é que você vai passar, porque você precisa passar no particular, você não tem um convênio, mas não difere. Tratamento é individualizado, é com carinho, é com ética, é com dedicação, é olhar para o meu paciente. Eu tenho amor e muita, assim, certeza tinha de falar isso, Léo. Porque as coisas estão um pouco estranhas. Quando a gente vai falar dessas questões em paciente optar em fazer um tratamento no particular, ou que seja no convênio, ou enfim, ou que seja pelo SUS, o que interfere é que você tem que olhar para o seu paciente. Eu olho meus pacientes como únicos. E eu tenho certeza que até mesmo pelo que eu te conheço e da sua vivência que você tem, eu percebo isso da mesma forma com a sua tratativa mediante, assim, até essa preocupação que você tem com os pacientes. Nós estamos aqui disponibilizando no nosso tempo por Mas tem limites. exato, Mas tem porque como limites. uma Vou vez dar eu um havia exemplo. conversado com você, a gente Tem faz tudo limites. isso, tem uma parte muito boa, porém, nós temos que também direcionar para saber utilizar. Eu sempre brinco com a minha colega de trabalho que assim, usa, mas usemos com moderação e parcimônia, porque senão acaba também. Por quê? Eu vou te Numa dar um terra, exemplo. Vou te dar um exemplo. Olha aqui. não é terra de ninguém. Como uma vez eu conversei com É, você, de falar de redes sociais, de falar de trabalho, né? De relação com o paciente, não é pode tudo, gente. Assim, no sentido, temos que não, não é respeitar nem, os profissionais, não né? é nem nesse ponto, não. Não é nem nesse ponto. Quer ver? Você vai concordar comigo. É uma outra Uhum. visão. Olha para você ver. Vou dar um exemplo aqui, a Daniele Pereira, tá? Daniele, me dá licença porque você escreveu aqui, então eu quero utilizar o seu exemplo. Daniele, o meu reganho foi de 10 quilos depois que eu fiz a cirurgia de cruroplastia, mal sucedida. Fiquei um ano de cadeira de rodas, tomando medicamentos fortes, sem fazer exercício. Hoje consigo caminhar devagar. Este é um exemplo justificável de um reganho de peso, onde a pessoa não está, ela teve uma intervenção no decorrer do tratamento dela,
Mas, com essas palavras, dá para ver no final da frase que ela não quer deixar a peteca cair. Ela está se Uhum. esforçando. Esse é um tipo de paciente que eu dedico quantas horas eu puder dedicar para ajudá-la. E eu, como Sim, futuro nutricionista, é perigoso eu nem cobrar para poder atender uma paciente dessa. sim. Diferente de uma paciente que uma seguidora que me manda uma mensagem que teve reganho de peso, ela põe culpa na nutricionista, põe culpa na cirurgia, põe culpa no polivitamínico, mas é uma pessoa que não faz atividade física, ela come tudo errado, é, não está nem aí para a vitamina que está tomando ou não, e aí começa a inventar diversas desculpas, aí você direciona a equipe, ela fala mal da equipe. Você direciona a vitamina, você dá o link para a pessoa com desconto, a pessoa com atendimento personalizado, porque ela acha que é porque ela está querendo. Você olha e você fala, Não dá, né? fulano, Já ouvi em tchau, consulta, tá? Realidades, realidades tchau, sejam colega. ditas. Você Vamos, quer né, saber. milagre, né? Você quer Sim, milagre? Não, não estou aqui para isso. Você está ocupando o meu tempo que eu poderia estar dedicando a uma Daniela, que quer realmente, exato, que se empenha, que ela exato. Dá teve gosto, ali né, Léo? ela teve uma intervenção na vida, assim como todos nós, num certo momento, nós vamos ter problemas familiares, problemas profissionais, problemas Claro. sociais, problemas financeiros e problemas de saúde que podem atrapalhar nosso tratamento. Por isso que Sim. nós temos que estar protegidos da equipe, não é, Thalita? Para a gente poder respaldá-los, mas eu já escutei isso algumas vezes, acho que foi até um dos relatos que eu dei uma vez no Conexão Bariátrica que a gente fez, em que você Uhum. perguntou se tinha já acontecido uma saia justa comigo. E eu citei uma paciente que eu fui atender lá. Essa sua dieta, você sabe por que eu ganhei peso? Atendi toda felizona, né? A gente toda feliz, toda, né, contente. Sentou, eu, tudo bem? Tal. Você sabe por que que eu reganhei peso? Com ódio no coração rolando. Então, nem tudo são flores, viu, gente? Que a gente fala, eu amo o que eu faço, mas é como o É, Léo falou, tem nossa vida é limites. dinâmica, tem limites, né? Do respeito, da educação. Não Porque dá se para a doar sua o tempo dieta para quem aí, não quer, tá com desculpa para poder, né? Você pode estar né, dedicando para quem realmente precisa. atacar o profissional. Nós estamos para ajudar uma paciente como isso que falou, dificuldades vão acontecer, reganho pode acontecer, e não somos ninguém para julgar, mas não dessa forma como foi colocado para mim, que foi uma das coisas mais, assim, que foi até o que você me perguntou na outra live, numa outra oportunidade, foi isso, eu não emagreci, então ela despejou todo aquele não sucesso que ela tinha, de anos sem passar em consulta, ela chegou na consulta, eu fui toda receptiva, nossa, quanto tempo, né? Eu vi aqui no prontuário que na nossa última consulta foi há 3, 4 anos, 3 anos atrás era. Aí ela, mas essa dieta que você deu, não vou. Primeiro que eu não consigo fazer porque é cara. Segunda que não funciona. E olha que o tamanho que eu tô. Aí eu, então, você tá fazendo atividade física? Então, o que eu vi aqui, fazem 3 anos que você não vem em consulta. Você tá fazendo atividade física? Não, né? Porque eu tô cheia de dor. Eu tô cheia de dor. É, aí Entendeu? aí Aí começam as começou aquela desculpas, coisa. aí Eu falei não assim: dá. olha, a gente vai encerrar por aqui hoje, tá? Porque eu não vou conseguir te ajudar. Porque, gente, isso, como é que você acha que um profissional que está do outro lado, querendo ajudar, né, recebe isso? Então, é o que você falou do certo limite, né? Nós temos que analisar cada uma das situações, né? Então, a gente saber admitir pra gente, assim como eu, como profissional, que às vezes eu falo assim, Eu deveria ter acho feito que é tal até assim, coisa. Thalita, desculpa te cortar, eu já acho que é até assim, gente. Se houve, eu acho que nós temos o papel também, além de ajudar, de incentivar, de ser exemplo, de educar, né? E o educar é assim. Vamos colocar no nosso coração que é o seguinte: quem teve algum problema, alguma intervenção, alguma coisa, vamos reiniciar, vamos dar um restart nisso. É, se houve, ó, quer ver? A Evelyn. Evelyn, você não é a decepção da equipe. Você teve um reganho de 15 quilos após a gestação. O seu filho vai fazer 2 anos e não conseguiu emagrecer mais. Então, assim, se você não teve condições de continuar o tratamento durante a gravidez, é um ponto. Se você não conseguiu retornar para a equipe após esses 2 anos que seu filho
nasceu, é outro ponto. Então, você tem isso em mente? Vamos começar do zero? Recomece. Não fique sofrendo com o O que mais passou e não importante é a gente despeje no detectar, profissional, né, Léo? né? A gente tem que detectar. Muitas vezes, quando acontece alguma coisa em que não saiu como eu desejava, o que que a gente faz? A gente para refletir. Será que sou eu? O que que eu posso estar fazendo, eu como profissional? A gente não acerta o tempo todo, gente. Nós somos seres humanos, nós somos mulheres, que, como a gente começou a live do Dia da Mulher, nós somos mulheres polivalentes, né? Multitarefas. Então, em algum momento, nós não somos, eu não sou dona da verdade. Então, Claro que é a não. Não questão somos, da ninguém gente é. abrir para o profissional, mas a primeira coisa da paciente aqui que falou, Léo, é você já deu o primeiro passo, né? Você está enxergando o que que houve no seu caminho. O próximo passo é pedir ajuda para a gente, que a gente está aqui para isso, Isso. E né? recomeçar, e E recomeçar. É começar, recomeçar o tratamento. Isso é o mais importante. com Sem colocar certeza. culpa em um ou outro, carregar, não. Vamos começar do zero. Eu acho que é a melhor coisa que todos nós temos que fazer. Ninguém vai te dar bronca, ninguém. Não tem que ficar com peso na consciência. Houve sim um problema. Houve um problema. Sim, Se você abandonou, deixou de abandonar, para os profissionais não interessa o que aconteceu, não é importante para o profissional. O importante é você retomar, não é, Thalita? É você com certeza. voltar novamente e abraçar e se apaixonar pelo seu processo. Claro, e você fica ainda mais orgulhosa, né? Porque assim, são nas dificuldades que eu não conheço nenhuma situação minha em que eu não tive uma decepção, uma tristeza, em que eu não voltasse mais forte. Isso se aplica a relacionamento, a atividade profissional. Então, Evelyn, ó, ela tá até aqui falando, viu? Ó, que bonitinha. Ela vai voltar comigo. Pois volte, Não, o né? melhor é a Está... Lília, né? Que ela recomeça toda consulta, né, Nutri? Ô, Lília, É eu vou. verdade. Ela É recomeça assim. em toda? Não pode, não. Você tá indo fazer o que lá, então? Tem que não é só voltar duas casas, senão a gente fica que nem no banco imobiliário, né? Volta duas. Você tá indo lá para comer a balinha na saída, né? É só para isso que Não você tá é? indo. Tô brincando, Lília. Tô brincando. Thalita, vamos falar um pouquinho da TPM e a relação com a parte emocional e também dos hormonal, tá? E como é que isso pode afetar no tratamento no pós-cirurgia bariátrica? E as meninas que estão aqui podem falar, né? Porque nas consultas, uma das maiores queixas é a questão da TPM, né? Que fica assim num estado assim meio complicado para os companheiros, para os maridos, né? Mas que é uma coisa que a gente tem que encarar, né, gente? A gente tem que encarar, né? Eu também tenho TPM, enfim, mas eu sou daquele tipo de TPM porque tem classificações de TPM, mas eu que não vou saber ao certo falar quais são os tipos. Mas eu sou daquele tipo de TPM que tá passando o comercial da margarina, eu choro, tá? Eu já sou chorona, né? Falando de mim como mulher, né? Eu sou a típica canceriana com ascendente em peixes, então eu sou chorona, né? Então Misericórdia. eu sou uma Você sofredora. deveria chorar na margarina por conta do LDL. Só isso. E sou da LDL, né? A propaganda da margarina só é bonita lá porque, por fim, Você é sabe o que aquela significa o LDL, maravilha só que não. colesterol LDL, né? Oi? Você sabe o que significa o colesterol LDL, né? Só te cortando aqui rapidinho. Não, qual que é? Eu tenho uma Logo piadinha. Deus leva. Ah, é verdade. Volta pra TPM. É bem isso mesmo, viu? Então, quando a gente vai falar de TPM, eu percebo um pouco mais essa questão é, de irritabilidade, até Ansiedade mesmo. Oi? ou não? Ansiedade ou não? Ansiedade, essa coisa de comer o doce, então fica muito frequente, tá? E que a gente tem que tomar cuidado, né, Léo? Porque, querendo ou não, são nesses escapes que acabam acontecendo, às vezes, o reganho, né? A gente fala assim, eu tenho o costume de falar para paciente, ninguém engorda do dia para a noite. Sim, de fato, ninguém engorda do dia para a noite, ou tem reganho, né? Mas são essas TPMs, então a mulher tem TPM uma vez por mês, né? Então, quando a gente vai computar isso de ficar comendo todo dia doce,
quando está com tensão pré-menstrual, isso vem acarretar sim, né? A gente fala de um consumo consciente ali, até mesmo de uma sobremesa. Tem vários do Saúde do Fogão que são bem Tem. melhores, né? Quando tiver E com eu aquela tô vontade. carregando no triptofano para as TPM, para ver se dá uma saciedade aí, porque Thalita, essa vontade de comer doce na TPM, né? Que é, como é que é? É tensão pré-menstrual? Não, como é que é? É tensão, não, É, é tensão pré-menstrual. tensão pré-menstrual. Fugiu aqui o tensão. Talvez a vontade de comer doce é porque ali já começa um processo de deficiência, uma carência de algum nutriente, em específico, ferro, ou não, porque ainda não está no ciclo Também, menstrual. né? É Porque tem no... até o ajuste da fome, inclusive, né? Porque É, nem sempre o paciente, principalmente as submetidas, que é o tema que a gente está falando mais direcionado para a bariátrica, nem sempre é uma vontade de doce, Léo. É simplesmente porque o nosso organismo tem com ele em que ele está se preparando para uma possível gestação. E sendo assim, eu tenho que fazer reservas. E sendo assim, eu vou ter perdas sanguíneas se eu não tiver um bebezinho. E sendo assim, pode estar associada sim à queda vitamínica, assim, não é o tema de hoje, assim como a gente sabe que algumas doenças psiquiátricas, né, como depressão, são advindas de carências vitamínicas e minerais, né? E a TPM da mesma forma. Então, o nosso organismo ele é programado assim: ela vai ter um bebezinho, ela vai ter um bebezinho, vamos acumular. Então, vamos dar mais condições, mais apetite, isso é por forma do estrogênio, né, e da progesterona, que começam a ficar, ter essas oscilações. Então, a gente vai ter mais vontade, não só do doce, mas também fazer um acúmulo energético, porque pode vir um nenezinho, né? Mas não vai vir um nenezinho. E se não vem o nenezinho, o nosso organismo, ele meio que se programa porque ele vai ter uma perca sanguínea. Então, pode estar associado à questão da anemia. Então, ele quer fazer nesse ponto. armazenamento, quer preparar o corpo da mulher para isso, Você me né? desculpe eu estar rindo aqui, é porque você está falando sério, de repente vem uma mensagem do Bar Surtado. O Léo vive de TPM. Olha, o Márcio já falou. Ele já passou da Ai, menopausa, por isso que ele não sofre mais com isso, entendeu? ele é mais rabugento, o Márcio, o Mário Surtado? Acho que não, né? Ele faz a gente rir tanto, né? Mas ele adora mexer comigo. Ele tinha que mexer Ele bem que traz aqui. alegria pra gente, viu? O alívio da TPM, além da parte nutricional, é assistir o Bari Surtado e você, né? Que tem bastante alegria, bastante na página de humor do Bari Surtado. São doses de alegria aí pra gente dar uma aliviada na TPM. Ô, Mas falando de gente, TPM, é mais isso mesmo, Léo. agora vocês marmanjo aí, ó, nós marmanjo, presta atenção. Presta atenção, o tanto que a gente reclama de barriga cheia, ou melhor, de barriga vazia, né, depois da cirurgia bariátrica. Olha todo esse processo que as mulheres passam e elas ainda têm que aguentar um tanto de coisa, gente. Um tanto de coisa. E a gente ainda tem um organismo mais acelerado que o delas, a gente emagrece mais rápido, não é, Thalita? Não tem isso Com daí também? certeza. E a gente não passa por nada disso. Testosterona maravilhosa. Testosterona bombando. E o Bruno tá falando aqui, não sou mulher, mas após a cirurgia a minha irritabilidade aumentou e muito. E não é por questão de vontade de determinados alimentos. E aí, Bruno, entra algumas outras questões, que é o seguinte, verifica aí, tá fazendo atividade física? Como está a sua suplementação? Porque todos nós necessitamos, tanto as mulheres quanto os homens, nós necessitamos de algumas liberações hormonais que nos ajudam, né? Eu citei o triptofano, já teve uma pessoa que falou que o triptofano ele é precursor da serotonina, que é Exato. né? E não só da serotonina, né? Que tem o hormônio da saciedade, tem o hormônio da felicidade, tem o hormônio sexual, tem o hormônio... Então, assim, tudo é liberado através de alimentos, de micronutrientes, de atividade física, de sono. Então, é um pacote de coisas, né, Thalita? Tem que ver se não está associado a algum costume, de repente, que ele tinha também alimentar, né? Sim, É, emocional mesmo, né? emocional, né? De estar associando. Ou até mesmo, como você disse, para o homem, né? Já que ele falou não é mulher, mas está irritado, a gente tem que ver, por exemplo, a parte de zinco, que é um produtor, né, de testosterona. Por Uhum. exemplo, tá? Então, como a gente não sabe o que pode estar em carência aí, de repente, e
também trabalhar, né, com terapia isso, né? De repente, continuar acompanhando com a equipe. Eu sei que ele está numa fase já de dieta geral, já o Bruno, ele passou recentemente comigo, mas a gente trabalhar mais em consulta para ver se não está faltando algo em questão de suplementação, tá, Bruno? Porque para o homem já fica mais, a gente vai dar uma olhadinha em alguns outros aspectos, mas que também pela alimentação a gente consegue auxiliar uma suplementação bem feita, viu? Principalmente para o homem, que eu diria ali a estrela da vez seria o zinco para a questão da produção de testosterona, uma dos minerais importantes, tá? O Luiz já tá receitando trembolona aqui, gente. Ô, Luiz, ó, Ah, o Luiz, ele tem a testo lá em fica na cima. sua aí. A minha tá 1.300. A minha Oi? tá 1.300. Minha testosterona Aí, tá ó. 1.300. Eu levei um susto que eu quase caí da cadeira. Ó, que maravilha, hein, Léo? É. Mas, ô Bruno, depois dessa mensagem, com certeza o Barizotado vai falar que você tá com TPM. Ah, ó minha mãe aqui. Oi, mãezinha. Oi, Feliz mãe Dia do Léo. Internacional da Mulher. Bom, Thalita, chegamos ao fim do nosso TV Fusio, infelizmente. Já passou rápido. Já passou, olha como passa rápido. E a gente nem chegou a falar de, Boa, né? de climatério, né? Mas fica para uma próxima. Vamos ficar para uma próxima. A gente marca a live número 2 e aí você pode dar sequência no nosso tema, tá bom? Vai ser um prazer te receber aqui novamente. E eu queria que você, como uma nutricionista, eu abri dando a minha mensagem para as mulheres. Quem quiser depois vai ficar salva essa live, tá, gente? Vocês voltam para poder assistir e ver a minha mensagem em homenagem a todas as mulheres. E eu gostaria que você encerrasse deixando a sua mensagem como mulher e como uma nutricionista para todas as nossas seguidoras e pacientes bariátricas que estão aqui presentes e que vão assistir depois dela salva. Ótimo. Bom, como mulher, né, eu falo para vocês que nós mulheres somos de uma força incrível, temos um potencial enorme, né? Temos um amor, carregamos, somos seres capazes de gerar vidas, e isso é incrível. E como profissional, eu quero dizer um recado que também se estende para o nosso dia a dia. Nós, como mulheres, além de termos, assim, é muito bom a gente receber os parabéns, é muito grandioso, fico muito feliz com cada um dos parabéns que nós recebemos hoje, mas de principalmente como profissional, nós termos, como colegas de profissão, termos aliadas, umas ajudarem as outras. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiras, nós estamos juntas. Então, às vezes é muito bonito uma coisa de, né, mulher, parabenizando mulher, mas, gente, é o básico, é a gente fazer com o coração. E a gente tá nessa luta. Eu nem gosto muito de falar luta, né? Mas na verdade é porque é muito difícil que a gente tem que enfrentar no dia a dia os desafios e nós temos que ajudar umas às outras, né? Às vezes a gente passa por algumas situações em que eu me deparo e eu falo assim, nossa, não tem necessidade disso. Nós somos mulheres, nós temos potencial, cada um com seu diferencial. E isso que é mais lindo, né? Então ajudemos umas às outras. Vamos colocar em prática a tal da sororidade, né? Colocar em prática isso e saber que cada um tem o seu diferencial. Cada uma de nós tem nosso diferencial e somos únicas no mundo, né? Então, vai todo o meu abraço para todas as mulheres que estão aqui me prestigiando ou que vão assistir depois e que nós consigamos cada vez mais estarmos juntas, mas por um objetivo maior de nós mesmas, cada uma com as suas individualidades. E saber que eu sempre estarei à disposição para todos os meus pacientes e para vocês, né, que sempre me convidam muito carinhosamente aqui para participar das lives, a você, Léo, e que a gente eu estou sempre à disposição de vocês com maior carinho, com maior amor pelo que eu faço, e para mim é sempre uma honra estar com vocês. E hoje eu vou dar um beijo em especial para uma mulher maravilhosa que eu adoro, que é a Juliana Marques, né? Que ela está fazendo aniversário hoje e que sempre me Mentira! atende. Verdade! É aniversário da Ju. Então, ela, além de uma profissional que eu tive a honra de conhecer, ela é uma pessoa incrível e que a gente estendeu assim essa amizade até para a nossa parte pessoal. Então, fica um
Beijo para Juliana e agradecer a vocês, a Suelen também. É que hoje não é aniversário da Suelen, mas eu deixo um beijo para a Suelen também. E para o Bari Surtado, que também sempre está com a gente. Thalita, é uma honra sempre dividir essa bancada aqui com você, essa live, essa horinha ao vivo aqui. O mais gostoso de tudo é que fica salvo para a gente poder assistir, reassistir novamente. E eu gostaria de te parabenizar mais uma vez. E a todas as mulheres presentes aqui, todas as mulheres do mundo, vocês são luz. Não deixe que ninguém fale ao contrário. Não deixe que sombra nenhuma apague essa força, essa energia, essa luz de vocês, esse poder, tá? Não se subjuguem jamais. Se coloquem no lugar de vocês, que é o lugar central na vida de todo homem e de toda mulher. Porque todos nós necessitamos, em diversos momentos da nossa vida, de uma mãe, de uma avó, de uma irmã, de uma filha, de uma amiga, de uma prima, de uma esposa, de uma namorada, enfim. Mulheres, vocês são tudo de bom na nossa vida. Então, brilhem, brilhem, brilhem sempre. Parabéns mais uma vez para todos vocês. Thalita, obrigado mais uma vez. Um beijo. Aguarda a nossa live número 2. Obrigado a todos vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente, você que está assistindo agora. Não deixe de assistir os outros episódios também do Fusion TV, são todos no IGTV. E lembrando que na próxima terça, viu, Thalita, não é a Fusion TV, vai ser o Fusion Quiz, que é um jogo de o Fusion Quiz, que é um programa de perguntas e respostas. Eu vou sortear um paciente ao vivo aqui. Por que eu falo paciente? Ou paciente bariátrico, ou a pessoa que fez cirurgia bariátrica, o que vai fazer. E aí eu vou sortear aqui uma pessoa para entrar ao vivo e eu vou fazer 3 perguntas. A pessoa tem que acertar as 3 perguntas, tem 15 segundos para cada pergunta. Acertou, vai ganhar um prêmio da Bariatric Fusion. Tá? Então é muito Que legal. Porque tinha gente pedindo aí, então é oportunidade, viu, gente? Porque eu vi uma pessoa pedir. É um presente surpresa, tá? Da linha da Suprimed. Então, fiquem ligados aí na próxima terça-feira, no mesmo horário, o Fusion Quiz. Tá? Durante a semana vai ter aí a chamada para vocês no Instagram, tanto no meu quanto da Fusion. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês, beijo, Thalita. Obrigado, Fusion, por esse espaço, por essa oportunidade. E uma ótima semana para todos vocês. Com muita luz, paz, prosperidade e muito amor no coração. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite.